E aí galera, beleza? Não sei se vocês viram no último vídeo aí que eu fiz com a minha esposa, que está dormindo, e por isso que esse vídeo está com esse áudio um pouco mais baixo. Eu queria ter feito um vídeo sozinho pra falar do casamento, depois a gente vai fazer um vídeo junto pra falar do que foi a festa, os compromissos que você assumiu no casamento, mas eu queria contar minha experiência pessoal que eu vivi no dia 11 de janeiro de 2020. Infelizmente não tem muito o que fazer de palhaçada e etc. O vídeo termina tendo um tom mais sério, talvez até fique ruim, mas preciso fazer esse vídeo. Vai ter esse vídeo aí. Para começo de conversa, eu morei 15 anos com minha avó paterna, que mora aqui em São Paulo. Eu vim de Maceió pra cá, fui criado em Maceió e passei 15 anos com ela e comecei a morar com a Patrícia no ano passado, em 2019, em abril, logo depois de pedir ela em casamento. Foi tudo muito rápido, terminadas as coisas, eu não sou uma pessoa que enrola, então a gente terminou evoluindo bem o relacionamento e tal. Falei, bom, tudo bom, vamos pedir em casamento. A gente casou no civil em outubro e aí chegou no dia 11 de janeiro, era a festa. Minha sogra bancou tudo, obrigado sogra. E aí, dia 11, começa uma história bem curiosa, vamos dizer assim. Na semana do dia 11, a minha avó queria entrar comigo, porque minha mãe não foi no meu casamento. Minha avó iria entrar comigo, ela começou a ter muitas dores derivadas de uma doença que ela tinha. Na terça, ela foi pro hospital tomar remédio pra dor, na quarta ela foi tomar remédio pra dor no hospital, na quinta ela foi, e na sexta ela tinha uma consulta e também foi tomar medicamento porque também não tava aguentando de dor. E na sexta de manhã eu falei assim, vó, fica de boa aí, que amanhã é dia de festa e qualquer coisa, se você estiver muito mal, não tem problema não ir. Não vou fazer você ficar sofrendo dor pra estar no meu casamento. Sexta-feira à noite fui lá na casa da minha avó de novo. Minha tia tava lá. Minha tia falou que ela tava dopada, que ela tomou mais remédio pra dor, tudo mais. E ela tava dormindo. Eu falei, tudo bem. E aí, beleza. Aí no sábado, dia do meu casamento, famigerado, 8h30 da manhã, minha esposa foi lá no local onde a gente foi casar, porque ela ia fazer aquele dia de noiva lá e tal. Eu fiquei em casa e eu fui cortar o cabelo, fui no cabeleireiro, o cara me ajeitar o cabelo. E no que eu fui pra lá, meu irmão me ligou e falou assim, quando eu tava acabando, ele falou, onde é o cabeleireiro que eu tô indo aí? Eu falei assim, não precisa vir porque eu já tô voltando. Voltei pra casa da minha avó, que era onde ele tava, né? E aí ele tava sozinho lá. Aí ele falou assim, já vamos direto pro hospital que a vovó tá mal. E a Ju ligou aqui e tudo mais. E aí eu fui pro hospital falando assim, bom, piorou a dor, né? Só que eu já fui meio assim, do tipo, porra, meu irmão, quando ele falou, pô, tá foda, volta nas últimas e tal. Eu falei, caralho, mano, como é que alguém morre de dor, né? Cheguei lá, entrei na sala de emergência. E aí aqui eu vou contar de um jeito como eu realmente vivi. Eu entrei, minha tia tava chorando, minha avó tava na sala de emergência, as enfermeiras estavam com a minha avó, e aí o meu irmão tava abraçado com a minha tia, os dois chorando. Eu falei, pô, foda mesmo ver a vovó desse jeito. E abracei minha tia e falei pra moça, eu posso dar uma olhada? Ela falou, não, espera um pouquinho, e aí daqui a pouco você já vê ela. Aí a gente saiu da sala de emergência, minha prima, meu primo chegou, e aí conversando, falava, pô, foi foda. Eu fiquei sem entender, eu falei, mano, o que a galera tá falando? Aí eu voltei, aí eu falei, peraí, o pessoal conversando e eu tava meio fora, tava tipo, meio que aquecendo pro casamento. Eu falei assim, porra, vou voltar na sala de emergência. Voltei na sala de emergência, falei assim, moça, posso olhar minha avó? Ela falou, pode. Aí eu fui lá e ela tava desentubada. Ela tava toda entubada quando eu cheguei, cheio de aparelho, e depois eu cheguei lá, não tinha nada. Eu falei, caralho, velho, minha avó morreu. Vocês não sabem, eu sou cristão, existem N linhas de cristianismo, mas eu sou protestante e eu acredito que morreu, acabou, ali jaz um corpo, parece meio frio, mas eu olhei e falei assim, putz, já foi meio estranho, porque minha avó morreu. Daqui pra frente, o que acontece? Eu preciso ir casar, então eu saí da sala de emergência, fui lá no grupo de familiares que tava lá e falei assim, gente, eu sei, a situação tensa, tudo mais, mas vou pedir licença pra vocês que eu preciso ir pro casamento. Aí o pessoal meio choroso falou, não, vai lá, mano, tal. Eu falei, vocês, obviamente, vão se der e etc. Porque tinha que resolver todas as coisas. Minha prima e minha tia terminaram resolvendo bastante coisa, então agradeço elas e foi isso que aconteceu. Elas terminaram não indo, mas aí eu falei pro meu primo, falei, fica à vontade também, vê o que você
acha melhor e tudo mais. E fui. Daí começa, né? É uma festa, né? Momento de alegria, enfim, tal. E tinha a morte de uma pessoa muito importante e faria parte daquela festa, faria parte da cerimônia, né? E aí foi engraçado porque eu precisava saber se eu ia contar, se eu ia falar com a cerimonialista, como que ia, tudo mais. Aí eu liguei pro meu irmão e falei, bicho, eu não sei o que eu faço, porque eu tô meio tranquilo, mas eu preciso administrar de alguma forma. Ele falou, mas você quer contar ou não? Eu falei, não, bicho, não tem como contar e viver a festa ao mesmo tempo. Aí ele falou, então não conta pra ninguém, confirma com as tias quem vai, quem não vai, porque a família sabe, né? E pronto. A ideia era entrar eu, minha avó e minha tia. Na verdade, a ideia maior era eu, minha mãe e minha avó, mas aí minha mãe não vinha. Eu não tinha problema de entrar com duas mães, vamos dizer assim. Graças a Deus, sempre fui muito mimado com as minhas mães. Falei, tia, você vem e entra comigo? Ela falou, não vou te deixar sozinho não, eu vou sim. Minha tia que sabe, vai entrar comigo. Todo mundo talvez estranhe, mas vai ficar por isso mesmo. Todo mundo sabe que minha avó tá doente e vamos. E assim foi. E ninguém, entre aspas, soube. Algumas pessoas souberam no final da festa. Eu tentei curtir o momento no máximo que deu, junto com todo mundo, enfim. E aí, por que você tá fazendo esse vídeo? Por que você tá contando isso? E tal. Por isso que esse vídeo tem um tom sério, um tom de... Vou dar uma lição pra vocês, mas no dia da morte da minha avó, eu tive um momento mais feliz da minha vida. O engraçado disso é que meio que encaixa com o que eu vejo que seja a vida. A vida, ela não é fácil, ela nunca vai ser perfeita, nunca vai ser como você quer. O foco que você dá à vida, ele é muito importante. Pra onde você olha. Eu sou uma pessoa super pessimista, quem me conhece sabe, e quem não me conhece, às vezes sou pessimista barra realista, enfim. Mas é engraçado que numa coisa muito ruim existiu no mesmo dia uma coisa muito boa. E aí era hora de escolher se eu ia chorar pela morte da minha avó ou se eu ia me alegrar pelo meu casamento. Eu chorei pela morte da minha avó. Em outro tempo, choro até hoje. Na verdade, sinto saudade. Mas naquele momento eu não precisava chorar. Não precisava, não chorei. E, na verdade, tinha algo muito maior para me alegrar. Tava por vir. Minha avó era uma senhora de 89 anos, muito bem aproveitada por todos da família, uma vida muito bem vivida. Tudo isso eu acho que ajudou também a ter esse momento. Se tivesse questões pendentes, talvez seria muito mais difícil. Não é o caso. Essa é mais ou menos a lição que eu tive na vida. Mas eu queria adicionar um ingrediente, que é um ingrediente muito importante na minha visão. E aí sim, visão cristã. Liberdade para todos que acreditam, não acreditam, mas enfim, eu preciso falar isso como uma forma, com um pouco de religião, porque é bizarro essa questão de apontar para o melhor e deixar o pior de lado. Ela, do ponto de vista terreno, do ponto de vista humano, ela termina sendo muito difícil. Todo mundo falou assim, você foi muito forte, você foi muito forte. Caraca, que incrível sua força. Eu falei, bicho, eu não fui nada. Eu não tinha força. Eu entreguei tudo na mão de Jesus e o casamento é uma coisa que é desejada por Cristo, por Deus, enfim. E então foi a mensagem que ficou na minha mente, e aí, acredite você ou não, colocada por Deus, é que no fim da vida da minha avó, eu iniciei a vida da minha família. É basicamente isso que martela até hoje, né? 3, 4 meses depois, não é muito tempo, né? Mas enfim, fica muito latente isso. Essa é a parte bonita, essa é a coisa, porque não é uma perfeição que você olha e fala assim, não, aí tá perfeito. Não. Você precisa olhar mais a fundo. Você precisa entender o que sou eu, o que é minha avó, o que é a Patrícia, o que é o momento, e aí você vai entender que realmente foi meio que encaixado, que conseguiu ser encaixado. É uma conformidade do ser humano, é uma coisa que o nosso cérebro procura, porque cientificamente o nosso cérebro, como cérebro, procura justificar as coisas e fazer com que as coisas se alinhem. Eu prefiro ter a fé de que, além de científico, também é uma questão espiritual. Deixo vocês livres para acreditarem ou não. É isso que eu queria falar para vocês. E é isso que a gente tinha comentado no último vídeo, essa questão do que foi o casamento pra mim, e aí o que foi o casamento pra nós, que é o próximo vídeo que aí a gente vai fazer junto. Eu queria deixar essa mensagem. Então, sempre que acontecer alguma coisa ruim, você pode culpar essa coisa ruim, você pode processar ela e tal, mas depois tenta afastar um pouco e ver as coisas boas que circundeiam ela, as boas coisas que aconteceram em decorrência dela, olhar o panorama maior
das coisas. A vida é cheia de coisas ruins. E pra gente ficar alimentando e cavando e procurando e achando mais coisas ruins, ixi, é batata. Mas é importante que a gente veja onde essas coisas ruins se encaixam e onde elas colaboram para as coisas boas. Dia 11 de janeiro de 2020. Um dia para entrar na história da minha família para trás, da família que me criou e da minha família para frente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e falou!